Boa noite, bem-vindos ao Bela Essence, dessa quarta-feira, 23 de setembro. A gente vai falar hoje sobre o mês de setembro, que é o mês da prevenção ao suicídio. Antes de falar sobre isso, eu vou contar uma historinha para vocês, da onde que surgiu o mês amarelo de setembro, por que surgiu o mês de setembro ser amarelo, né? A história começou nos Estados Unidos, um menino chamado Mike. Ele era um menino considerado assim, muito tranquilo, muito carinhoso, e ele era apaixonado por carros. Ele tinha um Mustang 68, e ele pintou esse carro dele todo de amarelo. E ele era um menino considerado muito 10, tranquilo, e ele, com 17 anos, ele se matou. E a família e os amigos dele ficaram muito chateados, muito tristes, porque não perceberam que ele estava tentando dizer algo, né, para se matar. Aí, no velório dele, os amigos fizeram vários cartões e colocaram fitas amarelas, porque era o carro, a cor do carro que ele tinha pintado, e escreveram uma frase: "Se precisar, estou aqui, fale comigo". Então, foi por isso que nos Estados Unidos começou isso em 1994. No Brasil, em 2015, a CVV, junto com a Sociedade Medicina, e mais a Associação de Psiquiatria, se uniram e fizeram no Brasil, o mês de setembro, o mês amarelo de prevenção ao suicídio. E para falar desse tema, que é um tema muito delicado, a gente trouxe o Dr. Rodrigo Machado, que é psiquiatra de São Paulo, uma pessoa super competente, nosso amigo pessoal, para falar sobre esse tema. E hoje, gente, a música, não sei se a atração musical está muito legal, né? Um projeto muito diferente, inusitado, que misturou boa música e café. A chance de dar errado é zero, né? Porque é muito bom essa mistura. Então, eles estão aqui com a gente hoje, Duo Coffee, né? Duo Groove, é um nome difícil de falar. E presente também aqui a Silmara, você vê que ela também está de amarelo, que nós estamos aqui, né, do Setembro Amarelo. E presente também o Dr. Scudelé, que eu quero que se apresente o Dr. Rodrigo. Boa noite, bem-vindos ao programa Bela Essence de hoje, que a gente pode assistir pelo Facebook, pelo YouTube e também na TVM, canal aberto 14.1. E hoje nós temos um assunto bem delicado. Setembro é o mês amarelo, como a Cris bem falou, e nós vamos trazer para vocês um psiquiatra de grande expressão em São Paulo, que vai falar para nós sobre esse assunto delicado, mas importante de ser falado, porque um segundo que você der atenção
você pode salvar uma vida. Dr. Rodrigo, por favor, se apresente. Muito prazer, muito agradeço a todos aí pelo convite de estar presente falando sobre um tema tão importante, como você disse, tão delicado e tão relevante no mundo atual, né? Meu nome é Rodrigo, eu sou psiquiatra de São Paulo, trabalho como colaborador num ambulatório de transtornos de impulso na USP e no meu consultório. Boa noite, Scudelé. Boa noite, Cris. Muito bem-vindo novamente ao Belesense, Dr. Rodrigo. E para você que está em casa, mude seus rumos, mude seus caminhos, mas nunca, jamais desista dessa incrível viagem que é a vida. Nós voltamos já já. Laboratório São Francisco. Confiança e credibilidade em diagnósticos laboratoriais. Tem como política da qualidade prover soluções cada vez mais completas e integradas para a gestão da saúde e do bem-estar das pessoas, prezando pela qualidade no atendimento e com a mais avançada tecnologia e gestão laboratorial, garantindo o melhor e mais seguro serviço em análises clínicas. Laboratório São Francisco. Excelência em diagnósticos laboratoriais. Clínica Anatomy traz o que há de mais moderno em fisioterapia nas áreas de reabilitação ortopédica e esportiva. Desenvolve um trabalho diferenciado para a prevenção de lesões e dores em geral, com uma estrutura completa e diversificada, com estúdio de pilates, piscina aquecida para hidroterapia, salas climatizadas e equipadas com atendimentos individualizados, osteopatia, academia para musculação terapêutica, orientados por um fisioterapeuta. E acaba de inaugurar uma área de atendimento à saúde da mulher, com tratamento de incontinência urinária, acompanhamento de gestantes, entre outros. Dr. Rodrigo, é um prazer enorme recebê-lo aqui novamente no Belesense. É sempre muito bem-vindo. E sempre que a gente tiver um tema, você pode ter certeza que a gente está entrando em contato. Rodrigo, socorre a gente aqui. Um prazer enorme. O Rodrigo é o nosso amigo pessoal também, muito amigo do meu genro. É muito bom estar com você aqui. Dr. Rodrigo, a minha primeira pergunta. Como que eu posso... A pessoa que vai cometer um suicídio, ela tem um perfil? A gente tem como saber o perfil de um suicida? Então, assim, ninguém é capaz de prever com exatidão, né, quem que pode cometer suicídio. É importante a gente identificar os chamados fatores de risco, né, que a gente pode elaborar
entre aspas, um perfil, porque não existe o perfil específico de quem pode cometer suicídio, mas elencar quais são os riscos associados e que podem estar elevando o risco daquele indivíduo de cometer, de tentar ou efetivar o suicídio, né, e agir preventivamente. Então, assim, só para ter uma noção do quanto que é uma questão relevante, né, 17% da população no Brasil já pensou sobre suicídio, já teve algum tipo de pensamento associado a suicídio. 5% da população já teve planejamento de suicídio, já se imaginou fazendo e de que forma faria. 3% da população já teve algum tipo de tentativa de suicídio, sendo que 1% só acaba efetivamente no pronto-socorro sendo atendido por uma tentativa de suicídio. Então, para vocês terem uma noção do quanto que isso é um número alarmante e, por incrível que pareça, esses dados ainda têm crescido, essa prevalência ela tem aumentado ao longo do tempo, né? Eu acho que assim, vale muito a pena a gente falar sobre quais são esses fatores de risco, né? Então, para tentar identificar quem está mais vulnerável ao risco do suicídio em si. Então, alguns são os fatores, né? A gente tem o primeiro grande e mais óbvio fator e mais relevante, que é uma tentativa de suicídio prévia. Então, se a pessoa já tentou antes, ela tem de 5 a 6 vezes mais chance de tentar novamente. E 50% das pessoas que cometeram suicídio já tinham tentado anteriormente. Então, assim, sempre quando alguém já teve, alguém já falou sobre isso, é algo a se ficar alerta, porque isso pode levar ao risco. Rodrigo, pode falar. Seria, acho que o tema que você vai desenvolver da segunda questão, que seria... Então beleza. Toda pessoa que comete suicídio tem necessariamente algum transtorno mental? Isso eu acho legal. Daí já engato nos fatores de risco, né? Entraria nesses fatores de risco, mas toda pessoa que comete um suicídio teria um transtorno mental sempre associado ou não? Não necessariamente, né? A gente sabe que a maioria esmagadora dos casos de tentativa de suicídio estão associados a transtornos psiquiátricos. Então, em torno de 96,8% dos casos de suicídio estão associados a algum tipo de transtorno psiquiátrico. Porém, tem pessoas que não estão associadas. Dentre esses transtornos, os mais comumente associados, em primeiro lugar, está a depressão, em segundo lugar, o transtorno bipolar, e em terceiro lugar, o abuso de substâncias, né? E acho que um dado importante é que das pessoas, por exemplo, com abuso de álcool, 5 a 10% delas vão cometer suicídio ao longo da vida. Então, das pessoas com dependência de álcool, 5 a 10% do óbito delas vai ser decorrente de suicídio. Então, esse é um dado muito alarmante. Esse suicídio é mais a tentativa e a concretização. Qual que é a proporção de homem e mulher? A questão é a seguinte, falando sobre os fatores de risco associados, então a idade é um deles, né? A idade, o gênero de sexo masculino e feminino, 3 vezes mais mulheres tentam suicídio, só que 3 vezes mais homens efetivam suicídio numa tentativa. Perfeito. Então, o suicídio efetivado é 3 vezes mais comum em homens e tentativas 3 vezes mais comum em mulheres. E por que isso, né? Acredita-se que é porque a mulher tenha maiores fatores de proteção, tem uma rede de apoio comunitária maior, conseguem falar um pouco mais abertamente com amigos, com comunidades sobre isso. E o homem, até pelas características machistas da sociedade, tendem a se fechar mais quando estão com um processo de ideação suicida. Mais fechado, é o que você falou, Rodrigo, a gente percebe que as mulheres conseguem pegar as patologias primeiros, isso não só para esse assunto delicado que nós estamos falando, mas vale para elas detectarem alguns tipos de doenças, tipo câncer, doenças hormonais mesmo, ou doenças, elas procuram mais ajuda médica ou conversam mais sobre vários assuntos. Tem sentido aí a estatística, né? Sem dúvida. Você levantou também uma questão, que as doenças clínicas, elas são fatores de risco pro suicídio. Então, por exemplo, principalmente doenças crônicas, como câncer, HIV, doenças degenerativas, como Parkinson. Então, muitas vezes, a pessoa acaba
identificando aquela doença como um fardo que ela vai ter que carregar por ter uma característica crônica, e muitas pessoas vão ter dificuldade de lidar com isso, e isso pode eventualmente se tornar um fator de risco para o suicídio a posteriori. Como que eu percebo se existe risco de uma pessoa cometer suicídio? Quais são os sinais ou alguma coisa que a gente possa perceber isso? Além de traçar, né, as características que são os determinados fatores de risco, idade, sexo, assim, conversar deliberadamente sobre esse assunto é importante. Então, falar sobre o suicídio não aumenta o risco de uma pessoa cometer suicídio. Então, perguntar e identificar sentimentos como desespero, desesperança, sentimento de desamparo, de pouca visão de futuro, frases, né, que estão comumente associadas, como, por exemplo, eu me desejaria ter nascido, caso a gente não se encontre de novo, eu preferia ter morrido. Então são frases mais clássicas e que indicam de forma indireta a possibilidade daquela pessoa estar aventando o suicídio. Bom, acho que o Marcão também, que está aqui, que é da TV faz tempo, eu acho que antigamente falar de suicídio na TV era um tabu, não era, Marcão? Então, antigamente não se falava, não podia falar de suicídio na mídia. E hoje se fala. Isso realmente existe, esse tabu que quebrou? Por quê? Como foi isso? Como que teve essa quebra desse tabu e por que quebrou isso? Primeiro a gente começou a entender que falar sobre o suicídio não é um problema, isso não aumenta necessariamente a chance de uma pessoa suicidar. Pelo contrário, uma pessoa que está passando por uma angústia, ela quer entender e ela quer absorver mais informação e quer compartilhar aquela dor, aquele sofrimento, e isso traz de alguma forma um alívio. Então, assim, a gente sabe que a televisão ela pode ser um agente benéfico ou maléfico quando a gente diz suicídio. A gente viu agora um efeito muito significativo, que foi, por exemplo, com aquela série de televisão da Netflix, que é o 13 Reasons Why, né? Que era uma menina que cometia suicídio e ela gravava fitas para pessoas que de alguma forma tinham tocado ela no sentido de tinham influenciado no suicídio, justificando por que ela estava cometendo aquele ato. A sociedade ficou um pouco preocupada, sobretudo a sociedade médica, de que o intuito inicial dos produtores da série era trazer conscientização sobre o suicídio, só que eles acabaram criando uma imagem um pouco vangloriando aquele ato e medializando, né, não sei se o termo seria esse, toda aquela sensacionalizando aquela questão do suicídio. E acabou rolando o que a gente chama de um efeito Werther, né, que tem um estudo recente que foi publicado ano passado, numa revista importante que é a JAMA, que mostrou que depois daquela série teve um aumento nos Estados Unidos na proporção de tentativas de suicídio, né. Esse é chamado de efeito Werther. Por quê? Porque lá atrás, em torno de 100, 200 anos atrás, se eu não me engano, acho que é 1877, algo assim, teve um livro que foi escrito que era sobre o jovem Werther e que ele contava a trajetória dele e que ele detalhava o suicídio dele, e isso gerou um efeito na sociedade, induzindo jovens que liam aquele livro a tentarem também suicídio, né? E aí veio o chamado nome. Bom, nós vamos conversar mais com o Dr. Rodrigo. Agora eu vou dar uma pausa para chamar nossos patrocinadores e voltamos já já, gente. Está muito legal, tem muito mais coisa. O Dr. Rodrigo vai esclarecer muito mais coisas com a gente. Fique aí, não saiam daí. Daqui a pouquinho nós estamos de volta. Dedicação e carinho ao seu trabalho. Esse é o segredo do sucesso da Farmácia Raízes desde 1990. Na Raízes, você encontra o presente ideal para todas as ocasiões. São presentes artesanais,
personalizados e muito criativos. Uma linha completa de produtos infantis, linha masculina, óleos essenciais e chás com canecas personalizadas. As farmacêuticas da Raízes elaboraram um protocolo de atendimento e de trabalho para garantir a segurança e minimizar os riscos de contaminação dos clientes e funcionários. Um dos itens de segurança é a disponibilização de totens de álcool gel 70% nas entradas da farmácia, seguindo o protocolo de distanciamento de um modo seguro para um atendimento personalizado e individual. A Raízes produz fórmulas como dermocosméticos, cápsulas, sachês, medicamentos e suplementos nutricionais, com um controle rigoroso de matéria-prima, com fornecedores qualificados para que seu medicamento manipulado chegue até você, cliente Raízes, com a mais alta qualidade. Goiabada do Brasil, agora 0 açúcar. Predileta, 30 anos feito com amor. Eles juntaram duas paixões, café e música, de uma forma arrojada e pouco convencional. Hoje, Bela Essence recebe Duo Groove, Felipe, Adriano Magrão e Tânia Capel. Boa noite, Felipe. Boa noite, Magrão. Boa noite. Boa noite. Tânia, bem-vinda ao Bela Essence. Eu agradeço o convite. Obrigada, Cris. Obrigada. Boa noite, Felipe. Boa noite, Adriano Magrão. Prazer enorme vocês estarem aqui com a gente. E olha, eu sou fã de café. Agora com vocês, com essa música boa, eu fiquei fã dupla, porque eu sou mineira e toda mineira ama um cafezinho bom, né? E música boa. E música boa, então, é mineiro mesmo. Amei vocês, são sensacionais. Prazer enorme recebê-los aqui. Tânia, é um prazer enorme. A Tânia é produtora. Falei que ela tem muita coisa para ensinar a gente. E a gente vai ter um bate-papo com ela hoje aqui. Prazer enorme te receber, Tânia. Vamos compartilhar, já trocamos até contatos.
Ô, Tânia, daqui a pouco você fala com a gente. Eu queria primeiro que o Felipe e eu queria que o Magrão falassem para a gente que não é tão usual você ver contrabaixo e bateria juntos. E esse misto de vertentes musicais, né? Vocês passam desde o jazz, enfim. Fala como é que foram as pesquisas para montar esse projeto, como é que vocês começaram isso e como é que vocês chegaram do groove. Boa noite a todo mundo. Assim, é um prazer enorme estar aqui também, né? O projeto começou em 2016, na verdade com uma ideia do Magrão. A gente sempre brinca que ele vai acabar patenteando isso qualquer hora, assim. Mas a gente começou em 2016, a ideia era fazer um trio, que a gente queria realmente colocar os instrumentos que a gente toca na frente. Então seriam 2 baixistas e um batera, né? Na verdade a gente não conseguiu achar o outro baixista, porque é um pouquinho difícil todo mundo ter agenda e conseguir conciliar as coisas assim. Então a gente começou a fazer em 2 mesmo, né? A ideia do repertório, na verdade, começou com uma ideia de estudo, que a gente tinha assim, para poder misturar algumas ideias de ritmos e de músicas, mas é mais um gosto nosso, assim, as músicas, né? A gente adora essas músicas que a gente toca, a regra realmente é pegar músicas que a gente queira tocar, nada além assim. E aí as ideias acontecem, várias que a gente tocou, que a gente já tentou colocar no repertório, não deram certo, a gente descartou, outros a gente não tinha ideia que entraria, acabou acontecendo. A gente vai conforme a criatividade vai acontecendo um pouquinho. Vocês vão tentando, né? Mas me fala uma coisa, para dar essa harmonia, vocês usam alguns recursos também, né? Porque a bateria e o contrabaixo, eles são acabamento da música. Vou usar termos não técnicos, tá? Como uma leiga aqui. Normalmente é chamado da cozinha da música, né? E aí vocês usam alguns recursos eletrônicos para isso? Para poder dar esse conjunto, essa harmonia na música? Sim. Eu tenho aqui um set de pedais, né? E eu também uso um pedal de loop, que seria um pedal de gravação, né? Quem toca assim acaba conhecendo um pouquinho, que é um pedal onde a gente grava e solta em real time. Tem algumas coisas que já estão pré-gravadas assim, que a gente faz. Mas a ideia dos efeitos passa muito também para descaracterizar um pouco a música. E aí entra mais o Magrão, às vezes, fazendo a parte da mudança de fórmula de compasso, de rítmica, de tudo mais que a gente consegue mudar, assim. A ideia é mudar um pouco a música, não tirar a raiz dela mesmo, assim. É incrível, parabéns, meninos. Obrigado. É uma releitura, a apresentação de vocês, o repertório, parabéns. Muito obrigado. E aí entra agora a parte da Tânia, que é produtora, né? Minhas conversas com o Felipe começou, na verdade, no início das pesquisas deles, né? E aí ele queria criar um show, mas tinha essa preocupação que só os 2 instrumentos e só um show instrumental talvez não fosse tão atrativo, assim, né? Para um público em geral. Claro que quem gosta de música, boa música, vai apreciar. E aí ele também me deu a missão de tentar desenvolver essa ideia em torno da história do café. Como que é? Você sabe que você é produtora, né? Sim. Como que é produzir um show, né? Porque é um show novo e agora que está voltando tudo, né? Como que é produzir um show? E produzir dessa forma, que é interessante, acho que é bacana deixar aqui, Tânia, essa vertente artística que vocês incluíram, né? Fora esse dueto e fora essa junção dos 2 instrumentos, também vocês criaram uma veia artística, né? Eu sou atriz, né? Também. A Cris também. Tá vendo? Mais uma qualidade da Tânia. Também sou diretora, já dirigi alguns espetáculos. Então, a proposta foi incluir dentro desse show um ator, né? E como o tema era café, então a ambientação é um bar. Então, esse ator é um barista que entende de café. E aí, ele que faz a costura entre os blocos das músicas, né? Os blocos de música foram estruturados dentro de um cardápio. Então, a ideia também é que seja interativo. A plateia vai ter um menu nas mãos e vai pedir o bloco como se fosse um café. Que delícia de show! Legal. Nossa. E aí o barista, então, fala para os músicos qual é o bloco que vai ser tocado, né? Então, é uma ideia de falar um pouquinho do café através desse barista e de fazer uma interação com o público, né? Assim, dependendo do público, a gente tem um formato de show na questão de repertório.
Gente, é muito interessante. Nossa, eu como mineira aqui amei a ideia. Vou até levar para Minas. Olha só. E o ator é o Fabrício, ele é um ator, estuda teatro musical, então ele também faz uma intervenção cantando dentro do show, né? O barista meio arrojado, assim, em algum momento ele vai pedir para dar uma canja nesse show. Então ele também canta uma música com os músicos. Um show de quanto tempo? De 50 minutos, 1 hora, depende um pouco do bloco que é executado, né? Algumas músicas são um pouco mais extensas, mas é entre 50 minutos e 60 minutos. Vocês têm repertório para esse show já? Tem, tá tudo certo, o show já está gravado, a gente ia começar a circular com ele quando veio a pandemia, né? Então tá tudo certo, a gente está investindo em alguns editais para 2021 e ele está ali na gaveta, só aguardando. Mas ainda não tem uma data para... Não, a gente está aguardando o retorno das atividades, né? A gente até pensou em lançar ele de maneira digital, mas não teria essa interação do público, né? O impacto é diferente. Como as atividades começam a voltar ainda lentamente, mas começam, então a gente está aí esperando o retorno presencial. Parabéns, eu achei bem diferente, né? É incrível. Ô, Tânia, a gente tem tempo, você sabe, você é produtora, né? Sim. Então, nosso bloco está chegando ao final. Queria que vocês deixassem o contato. Queria agradecer novamente a presença de vocês. Obrigada, Adriano Magrão. Obrigada, Felipe Santos. Obrigada, Tânia Capel. Eu que agradeço. E, se Deus quiser, a gente vê esse show ao vivo. A gente vai colocar o contato de vocês, você fala aqui. E aí a gente vai encerrar esse bloco com a música que mostra, que ilustra esse show, para a gente poder, daqui a pouco, também assistir esse show, se Deus quiser, terminando a pandemia ao vivo. Vocês passam para a gente quando começar, porque a gente vai fazer uma divulgação aqui para vocês. Com certeza. Primeira da fila. Não, pode deixar, a gente envia os convites, pode ficar tranquila. Bom, a gente pode encontrar a gente nas redes sociais, né? Ou pelo telefone, DDD 16, somos de Araraquara. O celular é 99975-6770. Obrigada, Tânia. Obrigada, meninos. Daqui a pouco a gente volta com a Cris, com o Dr. Scudeleri e com o Dr. Rodrigo.
estamos voltando aqui com o Dr. Rodrigo. Estamos falando, né, desse tabu, que o Dr. Rodrigo explicou, que antigamente realmente não era se falar, hoje se fala, hoje realmente tem que se falar, mas não pode ter aquele sensacionalismo, não pode ter aquele romantismo em cima. Falar sério, uma coisa, dar uma seriedade, realmente tem que falar isso. Mas, doutor Rodrigo, eu queria saber, hoje em dia, para a mídia, para o jornalismo, existe algum protocolo, alguma cartilha de como anunciar um suicídio? Ou não existe isso? A Associação de Psiquiatria tem alguma coisa sobre isso? Tem sim. A Associação Brasileira de Psiquiatria divulgou uma cartilha que é bem interessante, direcionada especificamente aos jornalistas e à mídia como um todo, criando um norte em como a grande mídia pode falar sobre a temática sem criar um sensacionalismo e sem possivelmente gerar um efeito Werther, né? A indução, né? A cópia desse comportamento da tentativa de suicídio. Então está disponível no site deles, eles têm uma plataforma específica para isso. Eles citam inclusive exemplos, né, de o que seria uma notícia sensacionalista e o que seria uma notícia correta, né? E sempre com o intuito de valorização à vida, de uma mensagem mais esperançosa, positiva, de que há uma alternativa, de que há caminhos da pessoa buscar tratamento, auxílio, suporte. Então eu acho bem interessante isso. Atualmente, Rodrigo, nós temos no mundo números, acho que devem ser atualizados, em torno de 250 mil tentativas de suicídio. E parece que no mundo inteiro essas tentativas vieram diminuindo e no Brasil, meio que na contramão da história, isso veio aumentando, principalmente em jovens, dos seus 15 aos 29 anos. É comum, por exemplo, postagem em redes sociais, principalmente dizendo, vão se suicidar, o que fazer se uma pessoa ameaça suicidar. É verdade, se alguém dizer sobre isso, nós vamos aumentar essas possibilidades? Isso sim, tem a capacidade de indução, né, e de contaminação contaminação entre aspas, lógico, desse comportamento, né? Eu acho bem lembrado o que você falou, que a questão da idade, ela é um fator de risco. Então os dois extremos, tanto jovens quanto idosos, eles são grupos vulneráveis. Idosos, pela própria questão de muitas vezes seu cônjuge faleceu, você está viúvo, solitário, uma rede de suporte mais frágil, né? Então homens idosos são indivíduos vulneráveis e solitários. E a outra ponta que são os jovens, né? Então a adolescência tem crescido a prevalência de suicídio nessa faixa etária e já alcança como terceira causa de morte nessa faixa etária. Então terceira causa de morte em geral, isso é um absurdo, né? Então a gente vê vários comportamentos, principalmente em mídias sociais, que preocupam bastante e que podem ter um potencial de indução. A gente pode lembrar, por exemplo, daquele desafio da baleia azul, em que desafiava os jovens a se automutilar, esse desafio do sufocamento, em que os jovens colocavam um saco na cabeça, o desafio era até apagar em frente à câmera, e alguns jovens morreram, né, num evento como esse. Um exemplo claro, né, do que aconteceu inclusive eu conheci um homem que criou uma ONG de conscientização sobre esse desafio do sufocamento, que o filho dele faleceu, né? Isso se chama Instituto Jimmy Cuida, né? Porque o filho dele era o Jimmy, e aí ele faleceu num desses desafios do sufocamento. Então existem estratégias de conscientização e os pais têm que ficar muito de olho em relação a essas possíveis formas de indução aí desse tipo de comportamento. Os jovens, não sei, muita gente fala de suicídio, a gente pensa, né, que a pessoa pode estar planejando, mas eu vejo que os jovens, muitas vezes, ele acha por impulsão, nem tem o planejamento. Eu acho que eles não têm muita noção de que realmente, se eles fizerem aquilo, não tem volta, né? Porque acho que muitas vezes, né, eu acho que o jovem ele nem chega nem a planejar o suicídio, mas age naquele momento de impulsão. E acontece as coisas. Tem isso também, ou se realmente o jovem planeja? Isso, sem dúvida, a impulsividade é um fator de risco para
pro suicídio, né? Nem todo suicídio ele envolve um planejamento, uma arquitetura por trás, ou seja, muitos das tentativas de suicídio envolvem indivíduos mais impulsivos e que acabam se mobilizando emoções negativas naquele momento por exemplo, de frustração, de rejeição, de situações de conflito, e se veem sem alternativa, com um sentimento de desolação, né, regados de emoções negativas, e que isso pode catapultar esse indivíduo a cometer algo. Vide aí, né, um exemplo, os crimes passionais, que a gente vira e mexe, sai na mídia, de pessoas que vão lá, matam o cônjuge e depois se matam. Isso é clássico de situações mais impulsivas. Não é uma regra, óbvio, mas é muito comum da gente ver atos impulsivos assim. Doutor, nós temos assim casos que tentam e graças a Deus não é efetivado. O que nós temos de hoje, Brasil, atendimentos desses casos, protocolos de pós-pronto-socorro? Foi lá, tentativa desse tipo, daquele tipo, não foi efetivada. O que nós temos de atendimento pós, que seria dar um apoio para esse indivíduo, para a família que fica toda transtornada com aquilo que muitas vezes não sabia que aconteceu? O que nós temos de atendimentos do ponto de vista aí psicológico, psiquiátrico, ambulatorial para esses casos específicos? Existe algum protocolo específico? Sim, os profissionais da saúde mental eles são treinados para lidar com esse tipo de situação. Infelizmente, como eu disse, é uma situação corriqueira na prática clínica e, sobretudo, na prática de serviços de urgência e emergência em psiquiatria. Basicamente, quando a gente se depara numa tentativa de suicídio, obviamente a gente tem que primeiro lidar com as questões clínicas, né, identificar se existe algum risco clínico, mas uma vez que foi afastado o risco clínico ali de falecimento pela tentativa em questão, primeiro a gente tem que acolher, né, se desarmar de julgamento sobre o ato e tentar acolher a família e fazer esse processo nela de desarmar a família de julgamentos. E uma das medidas mais importantes é estratificar o risco da possibilidade de uma nova tentativa. Então, sempre quando a gente identifica risco de suicídio, a gente costuma fazer algumas perguntas, como, por exemplo, como é que está o planejamento dessa pessoa em relação ao futuro, se essa pessoa tem plano de futuro, qual que é a percepção dela perante a vida dela, perante a morte, se ela sente que se a morte poderia ser bem-vinda. Então são perguntas clássicas que inclusive são disponibilizadas numa cartilha de livre acesso pela Sociedade Brasileira de Psiquiatria, e caso seja identificado ainda a possibilidade de algum pensamento que denote suicídio, aí sim a gente começa a tentar estratificar o risco daquele indivíduo, que é o papel do psiquiatra no pronto-socorro. Então tentar estratificar se existe um pensamento em tentar se ferir, se machucar ou tentar suicídio, se existe um planejamento por trás, se a pessoa pensa e se pensa de que forma faria, e de novo um ponto cabal é se teve uma tentativa recentemente. Então estratificando o risco desse indivíduo, a gente consegue delinear qual que é a melhor conduta a se tomar e a forma de abordar. Perfeito, porque olhando o que a gente assiste, eu vi muitas discussões e uma delas seria os CVV da vida, para conseguir dar apoio, acompanhar esse pessoal, inclusive com ideia de acompanhamento não só ambulatorial. Uma das discussões era pegar pessoas, porque não é pouca gente, é muita gente. Você pegar profissional habilitado não é uma coisa tão simples. Então pegar o pessoal que está cursando curso de medicina, mesmo que não vá fazer psiquiatria, está fazendo a área de graduação, ou mesmo de psicologia, e usar esse pessoal como botar no currículo escolar deles, que eles façam uma ajuda comunitária nesse sentido de telefonia, no sentido de visita, como um treinamento, e talvez isso melhorasse diminuísse esses casos todos, né? Essa era uma ideia que eu vi a discussão e achei excelente a ideia como um todo.
Exatamente, exatamente. Se você prepara todo mundo que possa em algum momento estar mais próximo do contato com alguém que já tentou suicídio, porque a pessoa que está num pronto-socorro clínico e não psiquiátrico, ela vai ter contato com pessoas que tentam suicídio. Então, um enfermeiro, ele vai ter contato com pessoas. E se você treina muito bem essa pessoa, que não necessariamente vai ser a pessoa que vai manejar o caso em si, a conduta ali, mas se você treina ela para o primeiro approach, isso pode prevenir outras tentativas futuras. Então, está corretíssimo. Se você treina o máximo possível de membros da sociedade e que possam ter contato com pessoas de maior vulnerabilidade, você previne em larga escala, né? Bom, dia 10 de setembro é o dia, né? Realmente é o dia oficial da prevenção ao suicídio. Doutor Rodrigo, realmente é possível a gente prevenir o suicídio? Sim, com uma boa estruturação da sociedade, com a conscientização coletiva, com medidas de prevenção, de identificação desses grupos de maior vulnerabilidade, grupos que estão mais suscetíveis a tentar, você consegue diminuir muito. Assim, a gente não pode falar assim, pode cair para zero. Zero é uma condição tão difícil, né, como tentativa de suicídio, mas a gente consegue atuar preventivamente e minimizando o máximo possível. Então, esse tem que ser um esforço da sociedade e não deve cada vez menos se tornar um tabu falar sobre isso. Quanto mais a gente estigmatiza isso e quanto mais a gente joga uma carga negativa em cima desse tema, mais a gente deixa alheio esse assunto à sociedade e mais as pessoas que podem efetivar suicídio vão estar vulneráveis, né, frente a esse risco. Doutor, o que o senhor recomendaria para alguém que fala ou pensa em suicídio e procurou por uma consulta, como é que é esse bate-papo? Normalmente a gente faz uma abordagem para entender assim, o contexto de vida. Primeiro, é uma abordagem efetivamente acolhedora, né? A gente precisa entender, falar abertamente com aquela pessoa, ela falar sobre a ideação suicida dela, ela falar sobre os sentimentos que estão lhe afligindo. Isso vai atenuar a possibilidade dela efetivar suicídio. A gente não pode colocar essa questão do suicídio numa redoma. Então, falar sobre isso e, como bem disse, de uma forma natural, a gente vai estratificando a possibilidade efetiva disso acontecer, se é um alto risco, se é um moderado risco, tentando entender e estabelecer uma aliança terapêutica de que fornecer portas abertas, de que aquela pessoa tem possibilidade de tratamento, de que aquela pessoa tem a possibilidade de obter uma melhora na condição em si que está lhe afligindo, e de que mostrando outras alternativas além da possibilidade de suicídio para ela. Então, quando a pessoa que efetivamente tenta suicídio, ela tenta porque ela não vê alternativas, porque ela está numa angústia, num sentimento extremamente negativo, e que a única escapatória para aquele sentimento é o suicídio. Isso é o mais comum da gente observar. Então, você oferecer alternativas para aquela pessoa, você diminui aquele fardo que ela está carregando e cria esperança nela. Quando a gente vê uma história de suicídio, a gente sabe estatisticamente que naquela família, seja a tentativa efetivada ou não, mais 6 pessoas são afetadas naquela família. E como é que nós damos suporte para essa família? O que nós temos dentro da psiquiatria para ajudar essa família? Exatamente, essa é a questão chamada de pós-venção, né, que seria, e quando ocorreu, né, quando ocorreu uma tentativa, ou quando ocorreu um suicídio efetivado, né, você tem que ter uma estruturação de apoio, tanto para a família, quanto para a pessoa que tentou suicídio não efetivado, mas essa família inteira, ela precisa ter um suporte, principalmente porque se for uma tentativa de suicídio não efetivada, que a pessoa não conseguiu o suicídio, essa pessoa vai precisar o máximo de suporte e, sobretudo, também seus familiares. Então, você tem uma rede de apoio multidisciplinar com psicólogos, com assistente social envolvido no acompanhamento do caso e fornecendo esse acompanhamento, né, principalmente porque existe uma janela de fragilidade. Depois de uma tentativa, imediatamente depois, essas pessoas estão mais vulneráveis a tentar novamente. Então, é uma janela importante de fragilidade e que é importante dar esse suporte, não só para a pessoa, para o indivíduo, mas como para a família também.
Nossa, é muito bom ficar conversando com o Rodrigo, Dr. Rodrigo. O tempo passa que a gente nem vê, né? Então, eu ficaria aqui conversando a noite toda, é uma aula que ele está dando para a gente aqui na psiquiatria, uma área que a gente quase não tem muito conhecimento. Então, mas, infelizmente, está chegando ao fim. Então, eu gostaria que o Dr. Rodrigo deixasse algumas considerações finais para esse mês de setembro e que ele poderia falar alguma coisa para você que está em casa, que gostaria de ouvir, né, alguma palavra aí bem legal do Dr. Rodrigo, porque ele realmente é muito bom. Dr. Rodrigo, gostaria que você despedisse do Bela Essência, deixando alguma palavrinha para a gente aqui. Bom, gente, eu agradeço, né, primeiramente pelo convite, é sempre importante, ainda mais falar de uma área que é a minha área de atuação e que eu sou apaixonado. Então, o que eu acho é o seguinte, a mensagem que é importante ser deixada é a mensagem de conscientização sobre essa temática, né? Que se você tem algum familiar, alguém próximo, se você está passando por uma situação que te faz levar a pensar sobre suicídio ou até pensamento de morte, saiba que existem pessoas capacitadas, existem alternativas, existem caminhos para buscar suporte e alívio desse fardo que você está carregando ou que seu familiar está carregando. E é super importante buscar algum auxílio. Tem pessoas que podem ajudar, tem uma rede de apoio que pode te ajudar. Rodrigo, muito obrigado pela presença. Eu acho que eu vi um slogan onde disse assim, 1 segundo que você doa para essa pessoa, você pode salvar uma vida, né? Eu acho que é tudo feito de pequenas atitudes, escutar. É isso que seria o mais interessante, né? Rodrigo, muito obrigado pela presença, agradecido como sempre. Obrigado, eu que agradeço. Um grande abraço, gente. Bom, gente, foi muito bom falar com o Dr. Rodrigo, né? E como todo o programa, nós estamos aqui seguindo as normas da Organização Mundial de Saúde. Está todo mundo usando máscara, só quem está falando que não. Álcool em gel para tudo quanto é lado. E estamos aqui, mas nesse Bela Essência de quarta-feira, que foi muito bom, muito instrutivo. Espero vocês na próxima quarta-feira, no mesmo horário. O Dr. Scudeler vai falar quem vai estar aqui, vocês vão gostar bastante. Queria agradecer muito ao Júlio Dói também, que está aqui, ao Marcão, a todo o pessoal, a TVM, ao Júlio Marichem, pelo espaço nosso aqui, a Silvia Marques, que está arrasando sempre na Silmara, a Salete, a Manga Rosa pelo cenário, que está impecável. Obrigada, estaremos juntos aqui na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Quem vai estar com a gente aqui, doutor Scudeler? Cris, na próxima quarta-feira, uma pessoa, para mim, eu chamo de filha predileta, mas a outra é a preferida, então fica tudo dividido. Doutora Marcela Scudeler, Maltês Hassan, e o assunto é doenças da tireoide. Não percam, que tem muita informação boa e nova para vocês. Gente, vocês viram tanto que o olho dele brilhou na hora que eu fui falar da filha? Fê, não fica com ciúmes, filha. Quando for você, o olho da mamãe vai brilhar bastante também, tá bom? Até mais. Até a próxima quarta-feira. When my head's all gone and my memory fade, and the crowds don't remember my name, well, my hands don't play the strings the same way. I know you still love me the same, 'cause honey, your soul can never grow old, it's evergreen, yeah. And maybe your smile forever in my mind. And I think about how people fall in love in mysterious ways. Maybe it's a part of a plan. I just keep on making the same mistakes, hoping that you understand. So baby, now take me into your loving eyes, kiss me under the light of 1,000 stars. Oh darling, place your hand on my beating heart. I'm thinking out loud, and maybe we found love right
Oh.